Boa noite, boa noite. Estamos aqui para fazer hoje mais uma interação da nossa Academia Viva. Vamos estar falando um pouquinho sobre metabolismo e imunidade, como é que esses dois aspectos aí se relacionam. E também vou estar conversando na verdade, vou estar aprendendo, né, com a nossa amiga Mari Alfaro, que é nutricionista e vai estar dando algumas dicas legais aí pra gente, né, relacionado ao metabolismo, à imunidade, e em tempos, né, não só em tempos de pandemia, mas eu acho que é algo que a gente tem que estar sempre em cima do lance, né, porque nossa saúde depende de quão otimizado o nosso metabolismo está e o quão o nosso sistema imune também está dando conta. Bom, eu já vou entrar no assunto e daqui a pouco vou chamar a Mari para a gente, né, ouvir dela um pouquinho, né, na área que é a área de especialidade dela, né, para estar falando um pouquinho também com a gente e para nós estarmos reciclando aquilo que a gente já sabe e, quiçá, até tendo novos insights aí, novas epifanias sobre o que nós estamos fazendo no dia a dia, que tem muito a ver com as nossas ações. Então, falando de metabolismo, o que me vem dizer é que tem aspectos que também são aspectos genéticos. É, Às vezes você tem um gene que vai fazer com que o seu metabolismo tenha uma propensão a ser mais lento, a você, né, ter mais dificuldade em processar os alimentos, às vezes é uma questão enzimática. Então, assim, tem aspectos bioquímicos que você pode herdar, genéticos, de novo, né, que vão estar influenciando. Mas isso não é taxativo, ou seja, não é porque você tem um gene que tem, por exemplo, a tendência ao metabolismo vagaroso, ou meio preguiçoso, como a gente fala, que você não pode mudar isso com algumas atitudes, algumas ações que você vai colocar aí, principalmente aquilo que entra pela boca. Mas não só. Tem muito a ver também com a nossa percepção, porque aí eu já vou trazer assim um campo que vai entrelaçar com isso tudo, que é os domínios da epigenética. Quero lembrar só a definição de epigenética, que epigenética seria algo que está além da genética, ou seja, se sobrepõe à genética. E hoje a gente já tem essas informações de que o gene é um manual de instrução, o DNA é um manual de instrução do nosso corpo. Mas o que faz com que o gene esteja ativo ou não tem total ligação com a sua forma de perceber o seu, a sua realidade externa. Então vamos lá de novo. O gene é o manual de instrução biológico do corpo e, né, nós herdamos isso, não tem como correr. Só que os nossos genes, a gente já falou isso numa live sobre epigenética, mas eu acho que vale a pena pontuar para quando a gente fala de metabolismo, para a gente não cair no fatalismo, dizendo, meu metabolismo é lento, porque meu pai era assim, minha mãe é assim, eles são obesos e tal. Tudo bem. Só que, mesmo havendo esses genes, existem formas que dependem, de novo, da nossa capacidade de ativar ou desativar esses genes. E isso tem a ver com a sua realidade subjetiva. Então, isso eu queria citar uma máxima, até que eu anotei aqui, de um dos pais da física quântica. E eu acho que hoje a gente está num momento muito bom da nossa ciência, que é essa união, né, assim, a ciência biomédica está chegando junto com as descobertas da física quântica. Isso é fantástico, porque a gente começa a perceber que estamos chegando no ponto de transcender aquela visão puramente bioquímica material, que outrora a gente tinha,
de uma herança mais, assim, cartesiana, uma herança mais preto no branco, né? Para realmente a realidade quântica de que da existência, que tudo é energia, né? Então, ele fala assim, toda matéria, isso quem fala é o Max Planck, desculpa, Max Planck. Toda matéria é originada e existe apenas pela virtude de uma força. Nós concluímos que por trás desta força há a existência de uma mente consciente e inteligente. Esta mente é a matriz de toda matéria. Então, olha que interessante, né? De novo, a gente linka com os preceitos da hipergenética, que fala que, mesmo você tendo certos genes, pode ser até genes cancerígenos, genes de metabolismo lento, genes que esteja, que você tenha propensão a certas doenças, existe, de novo, algo mais sutil que vai proporcionar a ativação daquele gene ou a desativação daquele gene, que tem a ver com a capinha de mielina, que ela bloqueia aquele DNA de ser, de entrar, vamos dizer, na fabriqueta, na fábrica da célula, para começar a gerar mais células, enfim, mais moléculas daquela substância específica, daquele organismo específico. E aí, uma outra máxima que vai nessa linha, que é: somos os arquitetos da nossa realidade, nossa experiência. Né? Então, nossa realidade é aquilo que a gente experiencia, mas não necessariamente o que experienciamos, mas como experienciamos, né? Então, de novo, a realidade pode ser a mesma para cada um, objetivamente falando, né? Você pode na mesma cidade e tal, só que uma pessoa desenvolve câncer no pulmão e outra pessoa não. E aí, mas o ambiente é o mesmo, as pessoas não são fumantes, elas têm, são irmãos, posso supor, dois irmãos, que têm, assim, a mesma situação externa, só que um irmão é melancólico, e ele está sempre triste, ele está sempre se sentindo solitário, e o outro não, o outro é mais social, tem amigos, ele consegue fazer com que, né, a sua sociabilidade retroalimente a sua natureza social, e aquilo dá uma sensação de completude para ele. Um desenvolve câncer de pulmão, o outro não. Por que será? Os dois têm o mesmo gene, são irmãos gêmeos, vamos supor, mas cada um teve uma leitura subjetiva de acordo, né, com aquilo que está processando internamente. Aí ele continua: a sua experiência subjetiva carrega mais poder do que a sua situação objetiva. Se a gente substituir essa experiência subjetiva por crença, porque no final das contas, uma experiência subjetiva tem a ver com as suas crenças, né, com o que você acredita que é possível ou não, ou o que você percebe ser possível ou não, e a gente substituir situação objetiva pela realidade, ou seja, isso tem mais força. Então, não é diferente numa situação onde o metabolismo da pessoa, a pessoa tenha um gene de um metabolismo lento, que vai acarretar em talvez uma má absorção de nutrientes, que vai acarretar no aumento de peso, porque o seu metabolismo lento, ele faz com que as suas células de gordura fiquem ineficientes, né? Então, isso vai acarretar um monte de problemas que vai repercutir na sua imunidade. Bom, o que então a gente pode fazer, né, para a gente estar optimizando o nosso metabolismo? E eu, né, dentro das minhas pesquisas aqui, eu selecionei algumas coisas, e aí depois eu quero com que a Mari esteja complementando para a gente, para estar falando, sobretudo, sobre alimentos que podem ajudar a otimizar o nosso metabolismo, que está diretamente ligado também com os nossos marcadores inflamatórios. Lembrar que inflamação é um processo natural de defesa do nosso corpo. Só que, quando a inflamação passa de uma certa linha,
ela começa a desencadear um processo de inversão de valores ali, né? Nosso corpo começa realmente a perder vitalidade, porque a inflamação não está mais só apenas para é, eliminar algum patógeno. Lembrar que a inflamação ela existe sim como uma reação uma resposta natural de defesa do sistema imune, mas a gente está falando não da inflamação aguda, a gente está falando de inflamações crônicas, essas inflamações que estão inflamando o nosso sistema por inteiro, né, que a gente chama também de inflamação subclínica, que já quase vira uma condição normal ali, entre aspas, né, que a pessoa está perenemente, cronicamente inflamada, e aí isso vai repercutir também numa baixa taxa metabólica, e isso tudo vai acarretar um monte de doenças metabólicas, como diabetes, como obesidade, como problemas de coração, ou seja, má circulação, né? Então, uma das coisas que me chama a atenção é a questão da nossa desidratação. Estamos desidratados cronicamente. É difícil a pessoa que toma mais ou menos 30 ml de água por quilograma. E segundo os estudos do Dr. Batman Gelid, que foi um professor, um doutor iraniano, ele descobriu que a célula desidratada, ela simplesmente começa a entrar em processo de colapso, ela começa a colapsar. E isso aumenta muito a inflamação, as taxas inflamatórias do nosso corpo. Em algum momento teve um médico lá, que eu não sei o nome, que colocou que o sinal de sede do nosso corpo era a boca seca. Se você não tivesse boca seca, não precisa tomar água. Só que isso não é verdadeiro, porque o nosso corpo, ele não manifesta os sinais de desidratação até que ele esteja realmente com uma desidratação crônica, né, que é aquela sede que a gente sente. Então, é importante beber água e beber água nos momentos certos, né? Então, de novo, a Mari pode falar mais com propriedade sobre isso, mas só vou adiantar. Às vezes a gente termina de comer e toma aquele copão d'água por cima. E isso é muito ruim, porque a gente está meio que diluindo as enzimas que estariam ali trabalhando na nossa digestão, e o certo, então, seria tomar essa água 30 minutos, pelo menos, uma hora antes do alimento, né? O Conselho Nacional de Saúde do Japão tem concordância com o Conselho Nacional de Saúde da Europa, que você deveria beber mais ou menos 500 ml de água ao acordar. Eu sei que é difícil para muita gente tomar 2 copões de água, mas o período da manhã é o melhor período para a gente se hidratar o máximo que a gente consiga, principalmente quando você acorda, porque nós perdemos água, né, vapor d'água na respiração durante a noite, e principalmente as pessoas que respiram bucal. Quando a gente respira pela boca, a gente já acorda com a boca seca, e a gente chega a perder 250 ml de água durante a noite. Imagina. Então, é muita água que sai pela respiração. Então, me chama a atenção a questão da desidratação, né? Então, é uma coisa importantíssima da gente estar revendo. Não vou falar mais de alimentos, mas vou falar também da questão de exercício, que é o exercício que pode aumentar a nossa taxa metabólica. São exercícios que tenham a ver, que não são exercícios que você fique lá, por exemplo, fazer uma corrida de, sei lá, 5 quilômetros, um Cooper. É um exercício de cardio, mas ele não vai ser tão bom a nível de queima de caloria e de aumento de taxa metabólica, quanto, por exemplo, os exercícios que são chamados de HIIT, né? Hard Interval Intense Training, ou Hard Intense Interval Training, que seriam exercícios muito intensos que você faz e depois descansa um minutinho, mas realmente são de bastante intensidade. E isso vai aumentar de um jeito a sua taxa metabólica, e você vai continuar queimando calorias por mais 36 horas depois desse exercício. Então, existem alguns protocolos que tem, né, algumas séries, por exemplo, você não precisa estar na musculação para fazer isso, pode se valer de exercício, de equipamentos de musculação, kettlebells, alguma coisa assim, mas você também pode usar o próprio peso do seu corpo, com flexões de braço, com barra, exercícios mais
da calistenia, né? Para estar fazendo essas séries que podem ser de 2 a 3 minutos, depois dá um intervalinho, depois faz uma série, faz umas 2, 3 séries de manhã, uma série à tarde, uma série à noite, enfim. E são exercícios que ajudam a aumentar a nossa taxa metabólica. Mais do que, de novo, um exercício de cardio prolongado, né, que você vai queimar, sim, calorias, mas ele não vai ser tão eficiente quanto esses HIITs. E aí, uma outra coisa que eu gosto muito, e vou passar a bola para a Mari, é uma coisa que eu faço que para mim não é tão interessante, que eu tenho um metabolismo rápido, eu queimo calorias muito rápido. O meu ponto, para mim é difícil eu ganhar peso, né? Mas isso sou eu particularmente, assim, e não vejo isso como sendo um problema, a não ser a parte estética, às vezes eu gostaria de estar um pouquinho mais fortinho, mas assim, os meus músculos são bastante definidos e assim, eu tenho muita massa magra, né? E eu me sinto muito bem assim, não me falta força, pelo contrário, me sinto bastante forte. Uma coisa que eu faço, não é todo dia, mas eu gosto muito do jejum intermitente, que é quando a gente fica mais ou menos de 12 a 16 horas, dependendo do seu peso, tá? Isso, de novo, isso não é prescrição de protocolo, tá, pessoal? É só para a gente trazer elementos que podem te ajudar a aumentar a sua taxa metabólica. E aí eu coloco o que a gente chama de café à prova de balas, né, que é essa receita aí do Dave Asprey, que é o café batido com leite de coco. Eu gosto de colocar uma cúrcuma e uma pimentinha do reino, que também são elementos anti-inflamatórios. E eu fico muito bem, é, faço o meu shotzinho de imunidade de manhã, com um limãozinho, com um própolis, enfim, dependendo. Não gosto de fazer esse shot todo dia também, porque eu acho que o nosso sistema imune ele, ele não necessariamente precisa de algo todo santo dia para ficar forte. Eu acredito que é mais interessante tirar os elementos inflamatórios, depois a Mari me corrija se eu estiver errado, do que ficar todo santo dia, por exemplo, colocando um antibiótico natural, que é o própolis, mas é um antibiótico, ou seja, ele vai criar uma certa dependência. Né? A mesmo tempo, a cúrcuma é maravilhoso, é um super anti-inflamatório, mas ela age no nosso corpo criando uma certa toxicidade, e aí o nosso sistema imune tem que, né, contrabalancear essa toxicidade, e por isso, então, o efeito anti-inflamatório da cúrcuma, que é fantástica. Eu tenho quilos disso, porque a gente planta e tudo mais, a gente processa a nossa própria cúrcuma, mas eu não uso todo dia mais. Hoje eu percebi que nenhum remédio, nenhuma medicina, nenhuma planta medicinal deve ser usada todo dia. E mesmo o jejum intermitente, eu não faço todo dia, mas quando eu faço, eu me sinto muito bem. O óleo de coco tem vários componentes, aí é uma gordura saturada, uma gordura boa, e, já deixo a deixa aí que todos os óleos vegetais, com exceção do azeite de oliva, não aquecido, mas todos os óleos vegetais, com exceção do óleo de coco, da banha de porco e da abacate, qual outro óleo que me vem? O ghee, a manteiga purificada. Fora esses óleos, todo o óleo vegetal e óleos de sementes, eles vão tender a uma inflamação sistêmica, porque são muito ricos em ômega 6. Então, eu vou fechar aqui a minha fala, vou pedir para a Mari se apresentar. Aí, Mari, você pode falar também um pouquinho do seu trabalho, qual que é a sua área de expertise, né, de especialização, e troca para a gente um pouquinho, conversa com a gente um pouquinho sobre como é que você vê essa equação de metabolismo e de imunidade, e como é que você vê isso aplicado na sua área aqui, né, que é a nutrição. Vou passar o microfone aqui para ti. Fica à vontade de abrir o seu microfone. Oi, Tiago, muito obrigada por me convidar para falar um pouquinho. É sempre um prazer falar com você e estar aqui com você. Bom, o que eu tenho para trazer é uma coisa muito bem colocada por você, é justamente que a inflamação é algo importante no nosso organismo, então ela existe para nos proteger, e o ponto está no desequilíbrio, é o que a gente chama na nutrição de inflamação crônica de baixo grau. Então, é aquela inflamação que está sempre ali presente, de baixo grau, então não necessariamente ela vai apresentar em um exame, em que você precisaria tomar um anti-inflamatório, por exemplo,
mas a gente já vê alguns exames alterados, algumas sintomatologias que estão sempre ali presentes, e aí isso a longo prazo pode vir a desencadear alguns tipos de doença, até, por exemplo, uma doença cardiovascular. Uhum. Então, assim, é muito importante a gente trazer que não existe um alimento bom ou ruim, um alimento que inflama e um que desinflama. A gente precisa olhar para um contexto de um estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, não adianta estar comendo super industrializados, enfim, tudo desequilibrado e tomar um shot com cúrcuma e própolis de manhã. Isso não vai resolver sua vida, né? Então, é muito importante que a base esteja sendo feita. Essa parte da atividade física que você colocou, é o estilo de vida de sono, de contato com a natureza, enfim, das emoções, que você trouxe super bem, e também da alimentação. Então, a base da alimentação, ela precisa ser a base de vegetais, sendo, se você come alimentos de origem animal ou não, independente disso, a base tem que vir dos vegetais, porque é onde a gente vai ter um dos maiores compostos anti-inflamatórios e antioxidantes, são das verduras, dos legumes, das frutas. Então, isso é a base, independente do resto do padrão alimentar. E aí, sim, se a gente for entrar com própolis, com gengibre, com cúrcuma, isso vai vir como a cereja do bolo. Eu preciso que a estrutura esteja sendo feita para eles terem um efeito legal mesmo. Então, lembrando também que, assim, quanto mais a gente variar as cores dos vegetais, mais compostos anti-inflamatórios a gente vai ter. Então, os laranjas vão ter mais carotenoides, os vermelhos vão ser protetivos para outro tipo, enfim, para outros tipos de antioxidantes. Então, é importante a gente variar, porque não adianta falar, ah, não, eu como vegetais, eu como alface, tomate e cebola, né? Aquela salada do PS. Não adianta, isso é muito pouco. A gente precisa de mais vegetais, a gente precisa de mais cores, de mais variedade. E aproveitar esse Brasil maravilhoso, né? A gente tem tanta variedade, tanta coisa boa quando a gente vai no mato, punks, enfim. Então, isso é super importante. Em relação ao metabolismo também, da água, isso é super importante, assim, água é tudo, é muito importante que a gente esteja bem hidratado, então, essa conta, né, de 30 a 35 ml por quilo de peso, isso é de líquidos, então a gente pode a maior parte de água, mas o resto também a gente poderia complementar com chás, com suco, até fazer um suco verde, você vai estar garantindo muito mais nutrientes, né? Então, colocar folhas verdes escuras, a fruta, poder colocar alguns legumes, isso já é a base de uma alimentação super interessante. Em relação aos óleos que você falou, é bem importante, assim, a gente precisa de ômega 6, né? E a gente, na real, precisa de ômega 6 num contexto. Opa, De ômega 6 do deu que uma ômega 3. cortadinha. Volta à história do ômega 6. A gente precisa de ômega 6. Volta lá. Agora tá dormindo bem ou tá acordando ainda? Tá dando uma picadinha, mas tá dando para te ouvir. Ixi, a internet aqui tá chovendo, não deve estar tão legal. Não, mas segue lá, agora tá bem. Show. Então, a gente precisa de ômega 6 numa proporção maior do que a gente precisa de ômega 3. Mas o ponto é que hoje em dia a gente come muito mais ômega 6 do que ômega 3. E aí isso é um desequilíbrio que tende a ser pró-inflamatório. E isso vem muito do aumento do consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados, né? Então, vejo muita gente, ah, não, mas eu comprei a bolachinha, enfim, não posso falar marcas, mas aquelas Uhum. bolachinhas fit, sem açúcar, não, vai cacau, não, é integral, mas quando a gente vai olhar a composição, é um alimento ultraprocessado, cheio de aditivos. Então, Uhum. esse excesso de aditivos nos alimentos, eles também tendem a ser pró-inflamatórios. E as gorduras, principalmente essas gorduras que elas são transformadas em laboratórios, né? Então, isso, uma gordura que pode não ser trans, mas é uma gordura vegetal hidrogenada, essas gorduras tendem a ser super pró-inflamatórias. Então, esse contexto de um aumento de ômega 6 muito maior do que ômega 3, isso é pró-inflamatório. Uhum. Então, o meu conselho principal seria diminuir industrializados, porque isso já diminui muito esse teor de ômega 6 na alimentação. E os óleos também, o azeite, ele pode ser. O azeite, ele não pode ser usado em fritura, então uma fritura por imersão. Você colocar, por exemplo, uma batata frita ali, um pastel.
Mas você refogar com azeite não tem problema nenhum. O ponto é que você vai perder os antioxidantes. Então, o que Uhum. você pode fazer por parte de preço mesmo é usar o azeite tipo único para refogar, para fazer algo ali mais comum na cozinha, e o extra virgem para usar ele frio, porque aí você vai aproveitar mais os antioxidantes presentes nele. E em relação ao metabolismo também faz assim todo sentido, porque genética não é destino, mas a gente vai ter gatilhos que podem expressar ou silenciar. Então é muito do que você estava trazendo, do que a gente começou falando. A saúde uma mesa, né? Então a gente precisa ter os pilares que sustentam a mesa todos equilibrados em conjunto. Então não vai ser só uma coisa que vai salvar só alimentação, só fazer terapia, enfim, cuidado emocional, ou só cuidar da parte física. A gente precisa ter todos esses pilares equilibrados, porque aí sim vai ser um contexto anti-inflamatório. E lembrando do sono, né? O sono é uma das partes muito importantes quando eu penso em saúde e até em emagrecimento. Porque se a Uhum. gente não dorme bem, nosso corpo está em alerta, né? Um constante estresse, tanto físico como emocional, de privação de sono. Isso poderia favorecer o ganho de peso. E uma das coisas em relação ao metabolismo é que a maioria das pessoas pode ter esse metabolismo um pouco mais baixo justamente por restringir demais a alimentação. Então, excesso de restrição de alimentação, a Uhum. sua tiroide vai diminuir o seu metabolismo porque é uma questão de sobrevivência, né? Então, se seu corpo entende que você está passando por uma privação, você não tem acesso, você está em escassez, ele vai armazenar o máximo possível, vai diminuir seu metabolismo porque ele quer que você sobreviva. Então, um dos erros das pessoas, às vezes, é justamente comer de menos. Uhum. Em relação ao E ainda comer errado, né? Quando come, come errado. exatamente. Aí come só a bolachinha, essa famosa bolachinha que é o terror. É, é muito interessante o que você comentou, porque realmente, se você olhar em qualquer alimento processado hoje em dia, vai ter lá óleo vegetal hidrogenado, blá blá blá. Você pode ser aquela bolachinha mais inofensiva, bem entre aspas, e vai ter lá nos Uhum. componentes óleo vegetal, não sei o quê. Aí outra coisa, um adendo que eu falo também, que você sabe muito mais do que eu isso, Mari, é a questão de toda a linha diet, né? Que é riquíssima em aspartame, que é um super vilão aí, né? É uma coisa que tem zero nutrientes, que pode, inclusive, desencadear doenças autoimunes, e é altamente pró-inflamatório e está praticamente em todo o alimento diet, né? Então não tem açúcar, porque é melhor, porque não vai me dar os picos de insulina e tal, mas, por outro lado, está aumentando em muito a inflamação do corpo, né? Então é assim, Eu não gosto nem de aspartame nem da sucralose. São dois adoçantes que eu falo para evitar ao máximo, assim. Eu não sim. gosto de adoçante, na verdade. Não tem nenhum, assim, que mostre benefícios. Nossa, realmente é melhor. Mas, assim, aspartame e sucralose eu realmente falaria para evitar mesmo, porque eles são os únicos que têm estudos contra também, né? Os Sim. outros não têm estudo a favor nem contra. Esses têm estudo contra. Eu gosto muito da estévia, de preferência in natura mesmo. Você compra um vasinho de planta desse tamanho, põe no apartamento, você põe lá 3 folhinhas no chá, 3 folhinhas no café e acabou. O negócio adoça, que é uma maravilha, né? E é completamente natural, né? E tem alguns aí, acho que alguns Uhum. químicos também, algumas marcas que usam, que são à base de estévia, mas aí eu não sei o que tem mais ali dentro, né? Mas eu gosto muito da florzinha, da folhinha da estévia como adoçante. Eu queria só fazer um adendo para quem consome carne, porque assim, não, a carne é inflamatória, não necessariamente, porque a proteína é importante e eu sei que a sua base é mais vegetal mesmo, mas assim, eu percebo que o fato de você usar o produto animal não necessariamente vai com que tem escolas e escolas. Eu acho que assim é importante o equilíbrio, na minha opinião, hoje em dia. Eu já fui um tempo vegetariano e tal. Hoje, para mim, a carne ela tem um local na minha alimentação, mas eu acho que vale dizer que carnes processadas é tudo de ruim.
Porque, assim, a carne, de fato, ela tem uma absorção mais lenta no nosso corpo, e isso, dependendo do seu metabolismo, pode complicar a situação, principalmente se a carne é processada, defumada, salsicha, linguiça, presunto, bacon, enfim, essas carnes que passam por, né, por processos. O melhor mesmo seria uma carne de origem orgânica, de animais que são criados soltos, que comem não comem ração, porque a ração também é outro terror, porque é tudo transgênico hoje em dia e cheio de hormônio e tudo mais. É difícil, às vezes, você ter acesso a uma carne de boa qualidade em outros países, Estados Unidos e tal, Europa, isso já está começando a ficar mais comum, mas acho bom dizer, porque o brasileiro adora essas carninhas, né? Então acaba que isso realmente é problemático. E um vilão, super vilão que eu anotei aqui também, que a gente acaba não olhando, né? Não Porque fala isso, não tem vilão e mocinho. tem, eu vou te falar que tem. Ele chama-se glutamato monossódico. Ele é usado para realçador de sabor, é usado em temperos, é usado enfim, nesses molinhos de salada. Ele é usado até uma marca, até, eu não vou falar o nome da marca, mas ela usa e ele fala, põe mais não sei o quê. Aí você fala, e o nome da marca é um sentimento muito bom. Acho que já quem sabe que eu tô falando. E você vê lá, e tem lá, é a base de glutamato monossódico. E isso realmente assim como os né, todos os conservantes e tal. Em síntese, eu acho que a gente está falando de alimentos processados, ultraprocessados, né, que estão sempre afastando a gente da saúde em troca da conveniência, porque você vai lá, o negocinho está pronto, é só abrir, colocar e comer, praticamente, né, é só dar uma esquentadinha. Então, eu acho que é importante sim ressaltar que tem alguns que se tiver como realmente não consumir, não tem uma porção boa de glutamato monossódico, por exemplo, né? Assim, por exemplo, também não tem. Eu concordo com esse pensamento, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Thiago, porque às vezes a gente acaba levando um terrorismo nutricional que pode ser muito ruim para alguns pacientes, para algumas pessoas, e até desencadear alguns transtornos alimentares. Então, tem muitos aditivos, então o próprio corante caramelo, glutamato monossódico, não são legais a gente consumir. Mas também não é aquela coisa que se uma vez você consumir, se em algum momento você consumir, aquilo necessariamente vai te inflamar, né? Então, a gente sempre tentar passar isso. Tente Sim, priorizar alimentos, né, na sua base não processado, original, sem ser tão claro. processadas, industrializadas, porque a gente traz essa alimentação um pouco de uma forma mais leve, que as pessoas, senão elas ficam, não tem glutamato, então esse pode. Esse é diet, igual você trouxe, que é super importante. Esse é diet, esse é light, esse não tem conservante, então pode. Mas às vezes não tem conservante, mas tem essa gordura vegetal hidrogenada. Enfim, e aí vira uma loucura, as pessoas ficam mais confusas, né? Sim, mas é legal trazer essa consciência, Mari, porque assim, muitos dos alimentos ditos naturais. Vamos lá, vou dar um exemplo. A granola, um negócio é altamente difícil de digerir. A granola, assim, o cara tem que ter um estômago de avestruz para digerir aquilo lá e não dá gases, porque assim, é um monte de cereal junto, com açúcar, com castanhas. É um negócio super rico, mas de novo, é o rico que é o rico que fica pobre, né? Porque ele exige tanta ele vai exigir tanto do corpo para consumir, e as pessoas, quando estão saindo de uma alimentação mais convencional, acham que ser saudável é entrar por esse lado fit, diet, natureba, e aí que elas se enganam, né? Mas eu concordo que eu acho que todo aconselhamento ele deve vir em cima, a partir da onde a pessoa está, porque senão vira o que você falou, né? Qualquer ideologia vira um terrorismo, né? Aí a pessoa vê que o negócio está tão distante da realidade dela que ela larga a mão e fala assim: meu, você quer saber? Isso é muito complicado, eu vou largar a mão, eu vou ficar, né? Eu vou tomar um remedinho mesmo, antiazia, porque vai me ajudar, e sabe? E não tem, de novo, então eu acho que é isso mesmo, é pegar pela mão e dizer: olha, como é que tá a sua alimentação, como é que tá isso e tal. E, de novo, lembrar que a parte do metabolismo, eu acho que, eu não sei, 80% talvez, não sei, 60, 70, tá ligado à nutrição, mas os outros aspectos que você falou são igualmente importantes, né? Por exemplo, o sono da pessoa, o nível de estresse da pessoa.
Aí eu faço, assim, um adendo mais a parte terapêutica, porque, assim, eu sinto que 80, 90% do alimento que a gente consome, ele tem, é uma nutrição emocional. A gente se tenta se nutrir, nutrir aquele vazio, né? Aquela sensação de incompletude e alguma coisa assim, por uma questão emocional, né? Por uma questão que ainda não foi trabalhada, não foi integrada, que pode ter a ver com trauma infantil e pode ter a ver com mil coisas, né? Então é muito comum a gente encontrar esse tipo de situação. A comida acaba sendo só o bode expiatório da situação, porque antes, né, de chegar na comida, tem ali alguma outra mácula que está ainda muito viva dentro da pessoa, e aí tem os alimentos que vão te dar um pouco mais de conforto ou não. Eu falo isso porque na hipnoterapia a gente vê muito isso, assim, situações de compulsão alimentar que estão a ver com falta de reconhecimento, falta de carinho. Quando a gente faz a regressão no paciente, a gente consegue perceber isso, que, né, ali a gente fala assim, na verdade a gente trata a criança dentro do adulto, né, que está viva, que é uma memória psíquica viva, que são circuitos neurais que estão ali ativos na pessoa, desencadeando um comportamento na sua vida adulta. E isso é super importante de também estar trazendo, né? Então, às vezes, por isso que eu não acredito em dieta, por exemplo. A pessoa faz um mês, se sente ótima, segundo mês, supimpa, terceiro mês, nossa, tá o super-homem, super-mulher. Aí rola um gatilho emocional que desestabiliza aquela pessoa. O cachorro da vizinha vai lá e come as plantas da mulher. Ela vira um caco, ela colapsa porque aquilo tem a ver com uma memória que quando ela tinha 7 anos de idade, a avó dela ficou muito brava que ela lá cortou as plantinhas, cortou as florzinhas do jardim. Estou dando um exemplo hipotético. E aquilo desencadeia uma memória emocional e aquilo é o bastante para ela lembrar da avó, lembrar da bronca que ela levou da avó, que ela era não era para fazer daquele jeito, que ela é inútil, que blá, 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 a pessoa sai da dieta, né? Então, assim, a dieta é bom quando a pessoa também está resolvida internamente. A dieta no sentido assim, a adaptação alimentar, né? Então, é muito interessante ver a coisa como você falou, né? De todos os ângulos, para que as mudanças sejam consistentes. A mesma coisa com a respiração. Quem é que para fazer uma sessão de respiração profunda? E a gente sabe que é importante respirar profundo, algumas vezes no dia, para, de novo, equilibrar estresse, níveis de estresse, para aumentar a oxigenação e tal. Mas é muito difícil, não é cultural da pessoa, né? Então, é importante a gente ver todos esses aspectos mesmo, né? Somos seres aí, é, né, integrados, né? Nada é uma coisa só. Você concorda, Mari? Concordo totalmente, Tiago. Com certeza, também acho que dieta é uma coisa que, assim, funciona por um período muito curto, né? Ao longo prazo, que a gente precisa adotar um estilo de vida, entender nosso corpo, entender nosso equilíbrio, porque é isso que vai ficar para a vida, né? Dieta não é uma coisa que funciona, é uma coisa que às vezes gera mais gatilhos, né? Foi o que você falou, qualquer coisa. E aí a pessoa sai da dieta, aquilo gera uma frustração, vira um ciclo vicioso, assim, de eu não consigo, de culpa. Enfim, eu acho que existe uma indústria da dieta, né? Então tem muitos estudos já mostrando isso, tanto da indústria alimentar como da indústria, enfim, de emagrecimento e tudo mais, que é muito cruel e faz muito mal para nós, nos afasta muito do nosso autoconhecimento, da nossa autopercepção. E eu concordo totalmente, a alimentação, o sono, tá tudo tudo conversando junto, né? Então, quando a gente, para respirar, tem um momento para nós, se cuida, e aí escolhe alimentos, porque às vezes a gente vai comer pelo emocional, né? Faz parte. É o que eu falo para algumas pacientes, às vezes um bolo de chocolate vai te fazer melhor do que uma salada. E às vezes a salada vai te fazer melhor do que o bolo de chocolate. Então, a gente precisa também entender esse equilíbrio, porque também é horrível você me convida para o seu aniversário, me dá um pedaço de bolo, o primeiro pedaço de bolo, e eu falo, não, tô de dieta, não Hum. posso comer isso. Às vezes isso ia me fazer muito mal, né? Então, a gente encontrar esse equilíbrio também, entender nossos gatilhos, porque estressado e ansioso eu acho que todo mundo é. Mas o que a gente precisa é encontrar formas de lidar com esses sentimentos.
E aí existe um desequilíbrio quando a pessoa só quer lidar com a alimentação, né? Então, se está sempre ansioso e vai comer o bolo, aí tem um desequilíbrio. Mas se às vezes estou ansioso, eu vou lá, eu respiro, às vezes eu vou correr, às vezes eu alongo, e às vezes eu como um bolo. Isso ajuda a gente a lidar com essas emoções de uma forma mais equilibrada. Essa é a minha percepção. Uhum. Eu só vou fazer um complemento e dizer que não somos ansiosos nem estressados, mas muitas vezes estamos, né? Porque eu gosto de usar o como o ser, como nós somos perfeitos, o nosso ser original é perfeito. Mas em situações XYZ, né, ficamos assim, estamos assim. Mas é só uma questão de semântica mesmo, mas faz uma diferença. Assim, eu gosto muito de usar o eu sou para só atributos divinos do ser, né? E eu estou com uma questão temporária, né? Estamos, situação mundial, enfim, crise, enfim, crises pessoais, tal, estamos assim, um assado. Que legal, poxa, achei muito rica a nossa conversa, pontuamos aí, né, um pouquinho sobre metabolismo, como é que isso conversa com nossa imunidade. Eu acho que cada um, de novo, não existe fórmula mágica, cada um vai encontrando a sua adequação, né, dessa, desse equilíbrio dinâmico que nós somos um equilíbrio estático, né? E isso é o que você falou, né, Mari? Assim, é autoconhecimento, autopercepção, e o indivíduo tem que parar mesmo e começar a perceber que a sua realidade interna, subjetiva, como, né, o Max Planck aqui, um dos pais aí da física quântica coloca, a matéria, ela é movida por uma força consciente e inteligente. Logo, deduz-se que a consciência é a matriz da matéria. Então, isso é fantástico. A consciência. Não, gente, reflita mesmo. A consciência é a matriz da matéria. Então, tudo é consciência. A nossa consciência, a nossa percepção é o que está criando essa realidade, né? Então, esse conhecimento, essa consciência interna é o que vai fazer com que nós façamos qualquer coisa. E isso, de novo, vai retroalimentar esse processo de autoconsciência. Então, é o de dentro para fora mesmo, né? De novo, qualquer coisa que seja de fora para dentro pode ser temporariamente interessante, como um exercício, mas não vai ser sustentável, né? Então, muito feliz aqui. E vou finalizar essa parte expositiva, que eu acho que, né, trouxemos aí com a Mari. Mari, você quer compartilhar o seu IG, o seu Instagram, para quem quiser estar também entrando em contato contigo aí, para, enfim, para mais uma questão, mais uma consultoria pessoal? Você quer compartilhar com a gente? Pode ser, meu Instagram é Mari Alfaro, Mari, ALFARO, ALF, com ok, é tudo junto, Mari Alfaro, isso, ponto Nutri. ponto Nutri. Então, pessoal, quem quiser tá aí se consultando com a Mari, fazendo um plano aí de nutrição e entre outras cositas, né? Porque a Mari também tem essa pegada do autoconhecimento. A Mari está aqui com a gente na Academia Viva também, respirando toda segunda, quarta e sexta. E entre em contato, @marialfaro.nutri. Isso, amo de paixão, toda segunda, quarta e sexta. Que 10, nossa, muito legal, muito feliz aqui também ter você. Eu vou então encerrar essa parte expositiva, né? A gente vai continuar interagindo um pouquinho aqui na academia e até a próxima. Gratidão, gratidão. Espero que isso tenha trazido algumas epifanias para você, que você possa ter tido alguns insights, né? E seguimos em frente aí, para dentro e avante. Gratidão.